Então, por que que as pessoas, a maioria das pessoas, acha complicado e difícil fazer a escolha da porta estreita, né? A escolha do caminho, às vezes, mais correto? Por quê? Abandonar os vícios, abandonar certas tendências. Por que que é tão difícil? Porque a maioria das pessoas, quase 100% da humanidade, a gente pode catar nos dedos quem não é assim, vive para o materialismo. A maioria das pessoas não tem a visão espiritual de si mesmo. Então, eu preciso trabalhar, porque eu tenho que melhorar minha casa, eu tenho que comprar um carro novo, eu tenho que... Não que isso seja errado, gente, mas não pode se viver só para isso. Porque a função da gente aqui é evolução. Não é acumular bens materiais. Não é errado, tá, gente? A gente tem um carro melhor, uma casa bem arrumada. Não é isso. A gente tem que ter a consciência de que o que é de terra fica por terra. Que a nossa vinda aqui é para melhoria. Nossa, para ver evolução espiritual. Para fazer a minha reforma. Para criar o quê? O amor. Para mim desenvolver este amor. Não só com o meu próximo, mas o amor a mim mesmo. A maioria das pessoas não tem nem amor próprio. Porque se tivesse um verdadeiro amor próprio, várias coisas que acontecem com a gente mesmo, assim, com a pessoa mesmo, não aconteceria. Eu vejo dia após dia as pessoas numa sofrência, sabe, por causa de algumas coisas, por falta até de amor próprio mesmo. Então, a desenvolver o amor é a nossa função aqui. É a função do nosso espírito encarnado. Desenvolver o amor em nós. Claro, conhecimento, estudo é primordial, importantíssimo. Mas o desenvolver o amor é fundamental. Lembra que antigamente, as antigas benzedeiras praticamente não sabiam nem ler e escrever, né? Mas tinham um amor imenso e elas curavam. Por quê? Porque já eram espíritos que tinham conhecimento do amor. O amor pelo próximo, né? E devagar, às vezes vocês podem olhar e falar assim, nossa, mas é muito difícil. Gente, fácil nada é, né, aqui nesse planeta. Nada é muito fácil. Mas é a intenção que conta. É a intenção de querer esse desenvolver este amor, olhar para o outro, como dizia Jesus nas Escrituras, né? Fazei ao próximo, olhar o próximo, né? Como amai o próximo como a ti mesmo. Fazei ao outro o que você gostaria que te fosse feito. Se as pessoas levassem ao pé da letra essas duas passagens, o mundo já estava bem melhor, já estava bem mais perto da regeneração do que está, né? Porque a maioria das pessoas não preocupa com o outro, né? Se preocupasse mais e falasse assim, não, eu não gostaria que isso fosse feito para mim, não é? E assim, é uma humanidade julgadora. Então o erro do outro, né, me incomoda, né? Então como que eu vou amar uma pessoa dessa? Vou dar um exemplo, sabe, assim, não sou melhor que ninguém, mas assim, a minha profissão ensina muito a gente a amar o próximo, sabe? Hoje, por exemplo, estava com um paciente, dá trabalho. Já faz tempo que ele vai direto, ele dá trabalho, ele é usuário de drogas. Ele nos xinga, ele é terrível. Mas hoje ele estava morrendo, pela escolha dele. Porque a gente encaminhou, ele saiu, fugiu da Santa Casa, ele está com tuberculose, porque fica na rua. E aí? Né? É um paciente que dá trabalho. E é a escolha dele que está morrendo. Porque ele não aderiu a tratamento nenhum. Passa remédio, ele não usa, faz...
Mas, gente, não cabe a nós o julgar dele, entendeu? É o cuidar, né? Fazer tudo o que pode para ajudar a salvar ele, porque como que faz? Por escolha ele está naquela situação, mas não cabe a nós julgar ele, não é? Então, é de suma importância compreender o amor, né? O amor pelo próximo. Mesmo aqueles que nos incomodam, né? Aqueles que não são os ingratos, aqueles que nos maltratam, né? Esse sim que a gente tem que olhar com piedade, compreender que é o grau de evolução dele, que ele não atingiu ainda o que a gente compreendeu. Sei que não é fácil, gente, tem hora que dá vontade de torcer o pescoço, né? Mas é assim que a gente vai treinando, sabe? Treinando o olhar, uma empatia por aquela pessoa, sem julgamento, né? Olhar para ele com piedade mesmo e falar, nossa, lá, tá jogando a reencarnação fora, coitado. Então, o que eu posso ajudar? O que eu posso fazer? Não é? Isso é importante. E ao trabalhar do sentimento, sabe? Isso devagar a gente vai trabalhando em nós mesmos o amor. Principalmente se a gente trabalhar o julgamento. Porque está em nós, está incutido nesta humanidade o julgar, né? Então eu gosto muito de um ditado americano, que ele fala, para você conhecer o outro, anda 10 passos no mocassim dele. Porque vocês já repararam que acontece uma situação, vixe, tem vários achismos, né? Ah, mas se eu tivesse, eu faria assim. Não, mas isso aí ele fez errado. Será? Será que você realmente não faria? Será que você faria melhor? Então, isso tudo é o trabalhar, sabe? O amor pelas pessoas, a compreensão das situações, né? E é importante, ajuda a evolução, não só sua, como do redor, das pessoas ao redor. Esse olhar, né? Hoje eu fui extremamente maltratada por um rapaz. Extremamente maltratada. De graça. Sabe assim? Eu estava dando informação para ele. Mas ele não queria. Então assim, ele foi extremamente grosseiro, mal educado, não só comigo, com uma senhora, amiga minha que trabalha lá há muitos anos. Ele foi extremamente mal educado também. Eu falei, moço, na verdade você não quer uma orientação, né? Ele estava lá para brigar, né? Então, falei, tchau. Sabe, saí de perto. Por quê? A pessoa não, sabe, ela está tão descontrolada, desequilibrada, que ela cria ao redor dela aquela nuvem, né? Para a gente não envolver nessa situação. Isso também é compreensão, né? Não, às vezes na hora você até fica com um pouco de raiva, a gente é humano, a gente está aqui, a gente é assim. A gente fica com um pouquinho de raiva sim, gente, né? É normal. Só que o que é importante? Não remoer aquilo, não alimentar aquela raiva, né? Deixa para ele aquilo lá, aquilo pertence a ele, né? Isso também faz parte do burilamento pessoal. É muito importante também isso, né? O burilamento pessoal. Porque a partir do momento que a gente começa a compreender certas coisas, gente, como que aqui as pessoas dão importância para coisas que não são importantes? Não é? A gente enxerga algumas coisas. Às vezes você vê até uma pessoa numa situação, coitados, né, num sofrimento por causa de uma situação, e você fica com pena dela, fala, nossa, coitada, eu não precisava daquilo, né? Mas a pessoa não compreendeu ainda o que ela precisa entender, então ela precisa passar aquela situação. Mas, a partir do momento que você faz a sua reforma, que você adquire um olhar diferente para as situações, a vida aqui fica mais fácil. E aí,
Eu costumo falar muito isso nas palestras, né, que a gente às vezes faz assim, né? Que os espíritas costumam dizer que a felicidade não é deste mundo. Eu falo que é. Porque a felicidade, ela é interior. Ela é de qualquer mundo. Porque ela é sua. A partir do momento que você conquista o olhar e você adquire uma felicidade, nada te tira. O mundo pode cair na sua cabeça, que aquilo não te abala. Claro, você vai pensar o que você vai fazer para amenizar aquilo, mas você continua com alegria. Não vê os espíritos evoluídos, eles trabalham no umbral com alegria. No abismo, olha o Atafon, né? Que é um dos anjos que trabalha no abismo. Ele vai com alegria. E olha que tipo de espírito que ele trabalha, são os magos negros, né? E está lá com alegria. Então a felicidade é sim, é uma conquista. E ela é conquistada com estudo, com reforma íntima, com compreensão. Ah, mas como que eu compreendo as leis universais? A gente está tentando passar assim um pouquinho para vocês, né? De como fazer isso. Reforma, estudo, compreender, né? Um pouco de como as coisas funcionam. Porque fica mais fácil. Sair um pouco do materialismo. Viver um pouco mais a parte espiritual. Sem fanatismo, gente. Porque tem pessoas hoje que a gente vê que se fanatizam por algo, né? E só corre atrás daquilo. Não, calma. A gente está no mundo material, claro, a gente tem que trabalhar para comer, né? A gente tem que sim, é igual eu falei, se você tem condições, tenha sim o seu carro melhor, a sua casa, só que não viva por isso. O importante é compreender por que eu estou aqui. O que eu vim fazer? Por que a minha família é esta? Não é? E trabalhar todas as situações que são necessárias para que a gente saia desta vida bem melhor do que entrou. É essa a função. Não importa que melhorou isso aqui, isso aqui, isso aqui. O importante é melhorar. O importante é compreender por que estamos aqui. Essa é a grande pergunta. Por que eu vim? Por que eu estou aqui? Hoje as pessoas estão muito interessadas em saber quem foram, né? No passado, em outras vidas. Isso é irrelevante. Eu sou agora. Hoje eu sou a Heloísa. E eu tenho meus compromissos aqui. Tanto materiais quanto espirituais. Não importa quem eu fui. E olha que eu sei quem eu fui. Hein? Mas não importa. Não é importante. As pessoas são muito preocupadas. Não, fala quem foi meu espírito, fala quem sou eu, sabe? E às vezes eu até tenho acesso em quem a pessoa foi. Mas não é importante. Não é. O importante é quem eu sou agora. E o que eu vou fazer para mim mesmo? O que eu estou fazendo por mim? O que eu estou fazendo para os meus afins, né? Que são as pessoas ao meu redor, como foi dito aqui dos espíritos afins. O que eu estou fazendo para a minha comunidade? Para os meus amigos, para os meus irmãos em Deus? Porque irmãos não é só o sangue, como foi dito. São todos vocês. Considero vocês minha família. Então, o que é importante para todos, não é? Talvez essas orientações sejam muito importantes. Vai ajudar, às vezes, alguém. Então, nós temos que mudar os nossos focos. A humanidade está muito apegada em coisas que não são importantes, gente, como já disse. Vocês veem hoje, por exemplo, se coloca uma mensagem na internet. Se é uma desgracença, né, como dizia o Chicó, né, do Alto da Compadecida, se é uma desgracença, né? Nossa Senhora!
Tem não sei quantas mil visualizações. Ah, mas se é um estudo, se é uma coisa assim mais elevada, pode reparar. São mínimas as visualizações. Para vocês verem o grau evolutivo da humanidade. Apegada muito ainda às coisas, às tragédias, né? As tragédias são mais interessantes do que coisas elevadas. Ainda tem esse costume aqui. Então precisamos quebrar isso. E como que eu quebro? Por mim mesmo, cada um. Cada um manda no seu mundo. É o mundo particular de cada um. Às vezes as pessoas acham que um trabalho grande, eu preciso, né, mudar o mundo. Claro que precisa. Mudar o seu mundo, que já é dificílimo, né, gente? Mudar a nós mesmos já é uma tarefa assustadora. Então, às vezes, a gente vê muitas pessoas, médiums, doutrinadores, né, dentro do centro espírita, às vezes tem ciúme, às vezes tem, né, porque vê um médium, às vezes, mais, sei lá, tem um trabalho, às vezes, um pouco maior, tem esclarecimento um pouco maior, né? Às vezes é um cara até mais endividado, gente, por isso que tem aquele tanto de mediunidade. Isso aí não quer dizer que é melhor do que ninguém, não. Só que às vezes desenvolve as pessoas esse olhar, né? Fulano de tal tem uma mediunidade, né? Faz isso, queria fazer tudo isso. Se cada um de vocês conseguir já a melhoria íntima, a compreensão mesmo, sabe? E vier para o trabalho com amor, porque a grande maioria aqui são os trabalhadores que trabalham aqui, são alguns consulentes que estão ali. Se vocês conseguirem adentrar aqui para dentro com amor, eu vim para trabalhar para o meu irmão e para mim mesmo, né? Para mim ajudar e para ajudar o meu irmão, sem algo em troca. Porque, infelizmente, a gente ainda cai naquele lance do catolicismo, da barganha, né? Da promessa. Eu te dou isso e você me dá isso. Eu vou fazer isso porque eu ganho bônus horas. Lá do outro lado, né? Não é assim. A gente tem que vir porque gosta, porque quer trabalhar. Porque ele faz bem. Porque é uma alegria trabalhar pelo meu irmão. É um dos pontos também da verdadeira felicidade. A verdadeira alegria também é de se doar ao outro, de coração. Fazer aquilo porque, como os espíritos mais evoluídos, né, que descem para cá e nem precisam estar aqui. E muitas vezes estão para ajudar a todo mundo. E eles vêm por alegria, pelo prazer em ajudar a humanidade, aos irmãos. Vem com alegria. Então, isso é importante também que vocês entendam. Vir para o trabalho, não porque criou-se uma obrigação, né? Não, eu sou espírita, eu tenho que ir na minha reunião. Não, isso é dogmatismo. Vir porque gosta de vir, porque está te fazendo bem, porque você também ajuda os seus irmãos ao redor. Isso também é trabalhar a alegria, o amor. Isso é um verdadeiro amor. Pelo próximo e por vocês mesmos, né? Porque a gente, quando trabalha, a maioria dos médicos é tudo endividado, né? Não trabalha só pelos outros, né? Trabalha por si mesmo também, mas sem esse sentimento de troca. Vir realmente com alegria. Sentir prazer em fazer algo pelo seu irmão. É muito importante isso, gente. É um segredinho da felicidade. Não existe coisa mais satisfatória do que ver o seu irmão feliz, quando você compreende certas coisas. É isso que a espiritualidade superior faz. E é isso que a gente tenta passar para todos, né? Para que todos tenham alegria.
É o trabalhar em função do todo. Porque, na verdade, se eu humilho, se eu maltrato o meu irmão, eu maltrato a mim mesmo. Porque somos um com Deus, não somos? Somos um com Deus. Então, somos interligados. Somos todos interligados. Então, se a gente faz para o outro, estamos fazendo para nós mesmos. Porque, por isso que volta. Tudo que eu jogo volta para mim. Porque, na verdade, eu fiz para mim mesmo. Eu não fiz para o outro. Eu me comprometi com aquilo. Eu criei um vínculo negativo com aquilo. Então, voltou. Então, é isso que a gente sempre tenta orientar. Por isso que fica até cansativo, mas cansativo porque é a necessidade. Que a gente sempre fala, toda semana a espiritualidade buzina nos nossos ouvidos. Reforma íntima. Reforma íntima. Não existe caminho para evolução. Ninguém evolui se não fizer reforma. Não tem outro caminho. Não tem outro. Pode saber os livros de cor e salteado. Todos os livros de Chico, o Pentateuco lá de Kardec. Pode saber outros livros de outras religiões, né? A Bíblia. Não adianta você saber se você não aplicar. Você saber é uma coisa, mas você aplicar é outra bem diferente. E assim, ó, muitas vezes a gente aplica para o outro, né? Aí cai na onde? No julgamento de novo. Fulano não está fazendo isso, né? Olha aqui, ó. Eu li a escritura na Bíblia, no Evangelho. Fulano não faz isso. Não, eu faço isso. Então é isso que a gente sempre fala. Coloca o espelho na sua frente e veja realmente os seus defeitos, como o Wagner falou aqui, ó, né? Olhar de verdade quem você é e o que eu preciso melhorar em mim. De verdade, sem máscara, sabe? Porque a maioria da sociedade põe uma máscara, né, de santidade, e na verdade é sepulcro caiado por fora e cheio de podridão por dentro, né, como dizia Jesus, né? Então, coloca realmente o que eu preciso melhorar em mim, de verdade, e trabalhe em cima daquilo, sem desespero, mas pelo menos com a consciência que tem e que precisa melhorar. Porque não existe outra alternativa. Estamos aqui para isso, para essa evolução. E a obrigação nossa, que passamos as orientações, ficamos até chato, mas não tem outra opção. Eles sempre falam para nós, ó, fala isso, fala isso, fala isso. Quer dizer, se a gente continua falando, sabe, da reforma, é porque precisa. É porque é uma coisa que precisa ser feita. Ou não há evolução, ou não há quinta dimensão para cada um, né? Porque são as escolhas, como o Wagner disse, você desce ou você sobe por escolhas. São escolhas. Existe o livre-arbítrio, ele é respeitado. Então você escolhe o que você quer para você. Então o que a gente diz agora é só isso. Façam boas escolhas. Escolham a melhoria. Eu imagino que cada um de vocês que está aqui é porque está querendo fazer uma escolha correta. Né? Pelo menos estão procurando alguma coisa. Né? Estão procurando tentar uma melhoria. Isso é muito importante. Já requer um grau de compreensão a mais. Né? Já compreenderam um pouquinho as coisas. Né? Então, é só isso, gente. Estudo e reforma. Não tem grande segredo. É só isso. E a gente consegue. É só querer.